Então, o Ministério da Cultura apresenta a Mostra Arte.on, hoje conversando com o Fábio Caramuru, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos Ecomúsica Tangará e Ecomúsica Arpia. O festival ele é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da ADAME, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via MAC e Dicomp. A realização é da Ambiente de Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Simone, sou uma das coordenadoras do festival. E, Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer bem grande conversar com você. Muito obrigado. E a ideia, Fábio, é a gente falar um pouquinho sobre você, né, tua trajetória, no que você está se dedicando agora, e em seguida a gente falar um pouquinho sobre os trabalhos. Então, vamos lá, Fábio. Fábio, você é de São Paulo, né? Conta um pouquinho aí. Eu sou de São Paulo e eu tive uma trajetória como a maior parte dos pianistas clássicos tem, né? Comecei a estudar cedo, fiz todo o repertório tradicional, erudito. Daí eu tive a chance de estudar com a grande pianista brasileira Magda Talhaferro, um grande nome no Brasil e na França, e acabei ganhando uma bolsa para estudar com ela na França, nos anos 80. E na minha volta, a partir quando eu fui ficando mais maduro, eu comecei a desenvolver um trabalho relacionado a Tom Jobim, e isso foi levando a outras coisas até eu chegar ao autoral, que foi no início dos anos 2000, e aí que se encaixam esses trabalhos que eu apresento aí na mão. Que é o Ecomúsica, né? Um projeto maior, né? Isso. O Ecomúsica, resumindo, é um projeto que utiliza os sons da natureza para criar diálogos com esses sons. Então, eu com o meu piano, eu dialogo com esses sons, tenho como material realmente integrante da obra, não é apenas uma inspiração, mas um material integra a obra, e com essas conversas, elas podem acontecer de diversas formas, né? Diversos procedimentos musicais. Então, podem ser imitações do que acontece, podem ser diálogos em contrastes, em contraponto. Às vezes o som do passarinho ou do bicho é o solista e eu acompanho, ou o contrário, eu toco como solista e o animal acompanha. Então, são diversos procedimentos que eu utilizo nessa composição. Entendi. E esse projeto segue em andamento aí? Segue em andamento. É um projeto constante, eu diria que é um projeto fundamental da minha carreira hoje, nessa fase que eu me considero em amadurecimento maior da música, porque eu tive toda uma formação, tanto erudita quanto popular, e nesse trabalho eu consigo reunir essas formações, e também sou um apaixonado pela natureza, então isso criou um vínculo muito forte para mim com a natureza. Que joia. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos trabalhos. Acho que a gente começa aqui com Ecomúsica Arpia, que é a participação do Ismael Ivo, né? E que passou aqui pelo Paraná, enfim, ele aconteceu em Foz do Iguaçu. Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, quando eu pensei nesse vídeo, eu já pensei nas locações. Na locação que seria as cataratas, não sabia se eu ia conseguir, porque existe toda uma formalidade, é um lugar de muita visitação. Eu fiz anteriormente uma visita à região e tive a chance de conhecer umas arpias ao vivo em Itaipu. Itaipu faz uma conservação de aves e eu achei fascinante a ave, é uma ave muito grande, muito poderosa, e ela sobrevoa grande parte do Brasil e muito ali naquela região, do oeste do Paraná, do Paraguai, enfim. E desde essa primeira visita eu fiquei com a ideia de fazer uma obra que associasse a arpia à região, né? Então, melhor que cataratas, impossível, né? Porque eu diria que as cataratas do Iguaçu são eu nunca vi no mundo nada tão grande, tão imenso, né? Conheci também a Amazônia, mas acho que as cataratas impressionam mais porque elas têm aquele volume de água impressionante, aquele som, tudo aquilo, né? E quando eu
eu pensei no vídeo, eu logo também pensei no Ismael Ivo. Uhum. Eu conheci o Ismael Ivo de assistir algumas coisas ao vivo aqui no Teatro Municipal de São Paulo, Uhum. e pensei nele, fui conversar com ele, e ele aceitou assim rapidamente a ideia, ele comprou a ideia e topou fazer. É interessante falar um pouquinho dos bastidores, porque estava muito frio, estava 6 graus, estava garoando, e a gente só podia entrar ali em um horário antes da visitação, de madrugada praticamente, quando começou a ficar claro até as 8 que começava a visitação. Então a gente teve muito pouco tempo para fazer toda a filmagem, mas eu acho que aconteceu de uma forma muito, muito boa. O Ismael, mesmo sendo um grande profissional, ele topou, ele assim, ele não tive nenhum problema com ele, com aquele frio, com aquela dificuldade, com garoa. Foi uma maravilha, tudo rolou muito bem. Né? Olha que... E foi interessante também que eu levei um piano histórico para a filmagem. Uhum. A logística foi bem difícil para carregar aquele piano e levar até aquela passarela. Mas isso gerou uma curiosidade aqui para a gente, né? Como é que foi a produção disso, exatamente, colocar aquele piano na passarela. Na verdade, quando a gente está filmando, a gente dubla, né? Eu já tinha aquilo gravado, eu dublei a obra no piano. Sim. E o Ismael fez toda aquela coreografia em volta do piano, e aquela hora que ele vai, que ele percorre as passarelas, e de repente, quando ele faz um gesto assim, fica tudo colorido, aparece o arco-íris. Aquilo tudo foi muito... Aconteceu, né? Durante a filmagem, a gente aproveitou na edição para fazer daquela forma. Sim. A ideia de fazer preto e branco e depois colorido, essa sugestão veio da performance. Veio da performance e veio assim, como estava um dia muito nublado, a gente achou também que fazer colorido não ia ficar tão bom. Sim. O preto e branco, ele deu aquela coisa meio que lembra um pouquinho aqueles filmes do Herzog, aqueles filmes alemães expressionistas, né? Criou bem um clima expressionista. E olha, foi uma delícia fazer, foi fácil, digo assim, o entrosamento do Ismael foi muito bom, a composição, ela tem um agudo ali, que eu faço com oitavas, que imita um pouco aquele grito da arpia, né? Uhum. E eu acho que levantou uma possibilidade de se mostrar o que é a arpia, de dizer da importância da ave, importância da preservação, né? E, aliás, eu acho que o meu trabalho, ele, além de artístico, ele é isso. Ele é uma mensagem para a preservação da natureza. Sim. E ele é muito educativo, porque quem ouve, quem vê, se interessa. Ah, arpia, nunca tinha ouvido falar, vai lá, pesquisa, ouve. Então, eu fico muito feliz que é um trabalho que reúne essa coisa artística à coisa da preservação. E divulgação também dos locais brasileiros, né? Sim, sim. E daí outro trabalho, que é o Tangará, daí esse já foi no litoral de São Paulo, né? O Tangará foi no litoral de São Paulo, aqui perto em Ubatuba, perto, 200 quilômetros daqui. E Tangará também, quando eu compus, eu imaginei um cenário vasto, um cenário plano, porque o Tangará ele vive muito nessa região de Ubatuba, que tem perto das praias, né? Uhum. E a gente, na verdade, essa foi a primeira obra que eu fiz pensando em letra, em canção. Foi a minha primeira canção, porque ela surgiu antes como instrumental. Uhum. Ela foi gravada como instrumental, e quando eu quis fazer o vídeo, eu pensei, não, aí cabe uma letra, cabe uma interpretação, e logo veio a voz. Me veio à mente a voz da Vânia Bastos, que ela tem essa delicadeza, a Vânia é muito delicada, a voz dela é emitida de uma forma muito carinhosa, e é assim que eu senti o Tangará. Uhum. E convidei a Aline Alves para fazer toda a coreografia e participar também junto com a Vânia, naquela quase no mar, naquelas pedras ali em Ubatuba. E eu acho que também cumpriu muito bem aquilo que eu imaginava quando eu compus a obra instrumental. Uhum. Então foi um desenvolvimento para o vocal instrumental, e eu acho que a performance das duas foi excelente. Fiquei muito satisfeito, comunicou bem aquilo que eu imaginava. E eu acho que é isso. A minha
a música é uma música introspectiva, ela não é uma música para ser colocada para grandes multidões. Ela traz a gente a um recolhimento, é o contrário do que predomina hoje em dia, que é uma coisa muito para fora, muito excitada. Então é o contrário, é uma coisa para reflexão, né? E quando eu coloquei a letra, eu também quis deixar isso bem evidente, nesse sentido da letra, que foi feita pelo Alexandre Barros. Uhum. E conta para mim um pouquinho, né, como é que é para você, né, o que repercute, como é que é para o teu trabalho você ter ele também assim exibidos nessas produções em vídeo, né? O que acontece, né? O que a gente, até o projeto, né? Ele foi a Mostra Arte.on, ele surgiu durante a pandemia, né? Ele tem muito essa cara, está acontecendo agora, mas ele surgiu e a gente viu aqui dos trabalhos, muitos trabalhos que foram desenvolvidos nessa época. Enfim, né? Foi aquela coisa. Esses teus dois trabalhos não são da época de pandemia, isso surgiu antes, então já tinha trabalhar com essa outra linguagem junto com a música. O que isso representa no teu trabalho? O que traz? Fala um pouquinho disso para a gente. A ideia de expandir para essa comunicação nesse meio de vídeo foi a minha vontade de fazer com que o trabalho pegasse um público, não apenas o público de concerto, que me conhece, mas um público maior na internet. E eu encontrei no Otávio Dias a pessoa certa para isso, porque ele tem uma sensibilidade musical. Não é qualquer videomaker que se adaptaria a essa proposta. E o Otávio entendeu direitinho, é um grande parceiro nesse negócio, e eu acho assim que, como eu falei, você conseguir levar essa mensagem musical a um público maior e levar um público que vai entender que a minha música ela é imagética. A minha música sempre foi imagética. É impressionante. Quando eu componho, quando eu penso em alguma coisa, eu tenho imagens na cabeça. Você entende? Isso é um processo que é muito diferente daquele processo do músico erudito que vai e interpreta uma música, interpreta o que está escrito na partitura. Obviamente, surgem imagens, mas a música não foi feita para isso, entendeu? Então, acho que é muito importante eu ressaltar aqui que a minha música ela é imagética, ela procura chegar na imagem, mas isso é prévio, entendeu? Eu te digo que quando eu fiz essas duas composições e outras, eu já tinha também as imagens na cabeça. Olha que interessante. E hoje, Fábio, o que você está se dedicando nesse momento? Então, nesse momento, eu acabei de lançar um álbum piano solo, não tem nada a ver com ecomúsica, mas tem a homenagem a Tom Jobim. E Tom Jobim é um grande ecologista na música, né? Eu me relaciono muito bem com a obra dele e essa obra é um tema para Tom Jobim e 15 variações, no formato tradicional de variações. Né? E tenho também um projeto a 2 pianos, eu tenho um duo com o pianista Marco Bernardo e a gente interpreta a música popular brasileira a 2 pianos, com arranjos diversos, dele, do Marco e meu. Por enquanto, a curto prazo é isso. Eu estou me dedicando muito à divulgação do álbum, esse álbum se chama Horizon, que é tema para Tom Jobim, e me preparando para essa gravação com a 2 pianos, com o Marco Bernardo. Olha que legal. Então, Fábio, olha só, a gente está iniciando essa fase agora online aí da mostra, né? Hoje você está inaugurando aqui as conversas, é a primeira conversa. Então, assim, a gente vai ter sempre essas conversas com os artistas até mais ou menos o final de fevereiro, até o dia 22 de fevereiro, a gente vai ter sempre as conversas às segundas, quartas e sextas, e as exibições dos vídeos no canal YouTube também, da Bones Produções Culturais, nas terças, quintas e sábados, e aos domingos, parte do acervo também vai ser exibido com medidas de acessibilidade, né? Tradução para Libras e audiodescrição. Então, né,
Ecomúsica Arpia e Ecomúsica Tangará vão ser exibidos amanhã no canal YouTube a partir das 19h30, então fica aí o convite para todo mundo. E o Ecomúsica Arpia vai ter a versão com tradução para Libras e audiodescrição nesse domingo, dia 2, também às 19h30. E essa nossa conversa a gente vai deixar aqui no Ótimo. Canal. Ela fica registrada. Fica aqui, mas a gente também vai publicar no YouTube. Então, quem tiver contato com o teu trabalho também vai ter a oportunidade de acessar essa nossa conversa, saber um pouco mais de você e dos trabalhos. E para a gente encerrar aqui, Fábio, você quer falar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Olha, eu achei essa iniciativa de vocês muito interessante. Uma coisa que quando eu examinei editar, eu falei, não, preciso entrar, porque eu acho que é para mim isso. E é legal porque vocês selecionaram artistas de diversas modalidades. Então, é muito rica essa diversidade, né? É muito legal. Eu parabenizo vocês e quero que vocês continuem com mais. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Então, fica aí, né? Fica a dica e o convite para todo mundo, assim, quem não puder nos horários, mas né, o material vai ficar, né, os vídeos ficam lá no YouTube, as entrevistas ficam lá e aqui, quem quiser pode acessar depois. É bem isso, uma programação bem vasta e diversificada. Maravilha. Tá bom? Obrigada, Fábio. Foi um prazer muito grande conversar muito com você. Muito obrigado, viu? Tá? Prazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.